Olá, hoje nós estamos aqui mais uma vez para a gente fazer a partilha do Evangelho. Hoje o Evangelho está em Mateus, no capítulo 5, versículo 27 a 32. Proclamação do Evangelho, segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso, já cometeu adultério com ela em seu coração. Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos seus membros do que todo o seu corpo seja lançado na jena. Caso a tua mão direita te leve a pecar, corta e lança para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o corpo vá para a jena. Foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, faz com que ela adultere, e aquele que se casa com a repudiada comete adultério. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, essa é uma palavra bem formativa para nós, né? Ela vem tratar um pouco sobre o nosso relacionamento marital, né? Homem e mulher, conjugal, e vem bem a calhar, né? No dia que nós estamos hoje vivendo, que é o Dia dos Namorados aqui no Brasil, que se comemora essa data, comercial ou não, né? Mas é comemorado. E vem bem a calhar porque as pessoas que elas se relacionam no namoro, né, a tendência é a gente amadurecer para que chegue a um matrimônio. Então, a primeira, vou até por partes, a primeira parte aqui do Evangelho é bem incisiva, né, em relação ao adultério. A fidelidade é um dos pilares, claro, de um relacionamento, de um relacionamento conjugal, especialmente, né, nesse caso. E a palavra é bem incisiva, Jesus é bem claro, né? Aquele que, às vezes a gente pensa que o adultério ele é cometido apenas, né, no momento em que a gente fica, né, como diz hoje em dia, com alguém, né? No momento em que a gente sai, em que a gente tem uma relação, e na verdade, Cristo ele deixa claro que o pecado, ele é né, na verdade, ele é antes da ação. O pecado, ele primeiro está no nosso coração, a gente deixa que ele germine e ele vai dar frutos. E o fruto aqui nesse caso, obviamente, se a gente permite que o nosso olhar ele se direcione a alguém e que esse desejo, a gente deixe que esse desejo cresça, isso já é um adultério. Então, assim, o ato vai ser o final, né, desse adultério, mas ele já vai ter existido no momento em que você desejou, que você semeou aquilo, que você permitiu que aquilo crescesse. Então, Jesus é bem claro, né? Também no sentido de que é necessário que a gente corte de nós toda a fonte do pecado. Aqui ele diz, né? Quando ele fala do olho, da mão, não é o olho e a mão especificamente, mas é a fonte do pecado. Então, no caso aqui, que a palavra vem trazendo sobre adultério, então, se aquele desejo já foi instalado no seu coração, se aquele mal, ele já toma conta da sua consciência, que você corte aquilo, seja cortando as relações, a gente às vezes tem muitas dificuldades de nos afastar, né? Então, de alguém, e aí a gente acha que não é necessário, e então seja nos afastar de uma rede social, que hoje infelizmente é uma fonte, né, muito grande para o adultério, se tornou um alvo de muita facilidade. Então, seja você desativar uma conta, seja você bloquear uma pessoa, seja você se afastar no ambiente de trabalho, ou seja, cortar este mal, né? Para que ele não te leve a pecar ou a pecar ainda mais. Então é necessário que a gente tenha esse discernimento, que a gente peça ao Senhor a prudência, porque assim como o adultério, assim outros pecados tantos que a gente comete, o adultério é devido à nossa inclinação ao mal. E é necessário que a gente busque essa força, já que a gente diz que a carne é fraca, que a gente busque essa força em próprio Cristo, para que a gente não se permita cair neste pecado, e esse pecado que faz tanto mal e causa tanta dor a uma família, né? Porque não causa dor apenas ao cônjuge, mas muitas vezes aos filhos, aos parentes, pai, mãe, né? Que estão ali envolvidos naquela relação, que é uma relação familiar. Um segundo ponto que é,
que a palavra traz seria exatamente esse ponto de cortar este mal em nós. E a gente, por si só, não consegue cortar esse mal muitas vezes. E é por isso que a gente tem que buscar forças em Cristo, seja na oração, na confissão, na orientação espiritual, em receber a Eucaristia, num diálogo, num aconselhamento sério. Então, que a gente busque isso para que esse mal seja, né, cortado em nós. E, por último, a palavra ela vem falar um pouquinho sobre a questão do divórcio. O divórcio que foi, como diz, foi dito, né? Moisés ele falou que poderia dar uma carta de divórcio à mulher. E a gente sabe, eu já devo ter falado nesse outro momento, que Moisés ele só fez isso devido à dureza do coração do homem. Não é que Deus queira e permita o divórcio ou que ele deseje que as famílias se destruam. Ele, na verdade, ele fez isso porque, sabendo da dureza do coração do homem, então ele achou por bem isso. Porém, Jesus diz de forma, né, aqui clara, a gente já sabe que o casamento para nós católicos é indissolúvel, ele é permitido, né, em outras religiões mais de uma vez, e outras denominações até cristãs, né, a pessoa pode se casar mais de uma vez, justificando da forma que eles precisam, mas na Igreja Católica esse casamento ele só é dissolvido, né? Ele não é dissolvido, na verdade, ele é apenas tido como um casamento inválido. E ele pode ser tido como um casamento inválido, aqui como diz, né? Caso seja um motivo de prostituição, essa é a minha tradução, né, do Jerusalém, mas a Ave Maria vem dizer em caso de adultério, ou, né, então tem outras traduções que trazem outra palavra, né, a não ser a prostituição. Mas aqui é importante a gente entender que, como o casamento ele é indissolúvel, então a gente hoje tem muitos motivos, né? A gente apresenta muitos motivos para o divórcio. Então a gente diz que a gente não deu certo, a gente não tem compatibilidade, a gente casou, mas não estava certo, foi no momento. Enfim, a gente tem muitas justificativas, algumas aceitas, inclusive, pela igreja, algumas são, né, estudadas e aceitas para que se coloque realmente esse casamento não deveria ter existido e não existiu, porque os noivos não estavam seguros e prontos para aquilo. Porém, é a igreja quem julga isso, não somos nós, né? Mas quando isso é feito pelo homem, quando o homem toma essa decisão de repudiar a sua mulher ou a mulher de repudiar o homem, esse casamento não foi dissolvido. É a igreja quem diz se ele foi válido ou não. Mas se ele foi válido pelo olhar da igreja, então ele não vai poder ser dissolvido a não ser pela morte. E aqui é importante dizer ainda, né, que hoje a igreja ela se abra, ela permita e ela deseje que todos os casais de segunda união estejam juntos ao coração de Cristo, ao coração misericordioso de Cristo, pedindo e clamando por isso. Então aqui a gente, a questão dessa dissolução desse vínculo, desse matrimônio, ela não é aceita pela igreja, mas nem por isso o Senhor ele afasta as pessoas que pelos motivos que só o próprio Senhor conhece, que só o próprio Senhor julga, que elas estão em segunda união, elas julgaram ser necessário dissolver essa união, né, fisicamente, já que ela não vai ser dissolvida, né, pelo sacramento, né, que ele não é dissolvido. Então, aqui, ainda que a palavra é clara, ela nos diz que não é permitido, mas eu ressalto, né, que a gente conhece e sabe de tantas pessoas que estão nessa situação de um casamento fisicamente dissolvido, né, não dissolvido pela igreja, mas fisicamente pela escolha de um dos cônjuges e que refizeram a sua vida, seguiram como família, que estejam unidos ao coração misericordioso de Deus, que estejam clamando, né, para que apenas e só o Senhor nos julgue, né? Julgue os nossos processos, julgue o nosso caminhar. Então a palavra de hoje é muito rica, que a gente possa refletir, que a gente possa acolher, que nesse Dia dos Namorados que a gente comemora, que a gente possa observar as nossas relações, que a gente possa seguir com as nossas relações unidos a Cristo, para que a gente possa no futuro ter um matrimônio santo, santificado e santificador. Amém?